Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para fazer uma entrevista muito bacana, muito legal. Nós estamos trazendo a Rosângela Manteigas, que além de ser uma querida, uma irmã de alma para mim, é uma super profissional. E nós estamos justamente fazendo essa entrevista com ela para homenagear os motoristas. Ela tem uma grande experiência no setor de transportes e vai compartilhar conosco um pouco do conhecimento dela. Rô, super obrigada por você estar aqui conosco hoje. É um prazer te receber. Eu estou até com uma camiseta aqui especial para você. Ai, que Mulheres linda. mudam o mundo. É, Não sei se dá para ver. Hashtag Mulheres mudam o mundo. E você verdade, é uma pessoa que realmente muda. É que eu pus tudo aqui porque tá frio hoje. Eu estou meio encapotada aqui. Mas super obrigada aqui por ter aceitado o nosso convite para a gente fazer essa homenagem. Eu que agradeço, Fátima. É sempre um prazer falar com você. Adoro minha irmã, minha amada, enfim, uma amiga, uma profissional incrível, que era minha cliente, acabou minha irmã. A gente se adotou, né? E falar de um tema que eu amo tanto, que é transporte, né? Que é motorista, enfim. Eu vou ficar estou muito feliz e vou ficar emocionada com certeza daqui a pouco, né? Primeiro, eu queria que você contasse, então, aqui para o nosso pessoal, um pouco da sua formação, da sua trajetória. Na verdade, eu sou filha de transporte, né? Eu nasci, meu pai estava dentro do transporte, então, bem antes de fazer faculdade, eu tinha 15 anos, eu fui trabalhar na aviação Gato Preto, né? Uma parte urbana. E dentro disso eu fiz a minha primeira faculdade, que é a minha primeira mesmo, lá de mãe, eu fui secretária executiva, acho que nem tem mais isso, né? Até verdade, vergonha de falar, mas acho que é um curso técnico hoje, mas na minha época era secretária executiva. Depois, também, né, há 40 anos atrás, isso aí quase, você tinha como completar as matérias, né, e ir para outra área, eu consegui fazer isso com administração. E aí, dentro da própria visão de transporte, eu me apaixonei, né? Eu resolvi que realmente a minha carreira seria aquilo. E por decisão, eu resolvi ficar na mesma empresa, por quê? Meu pai estava lá, e eu já vivia desde pequena dentro de ônibus, vendo ônibus, tinha maquete, enfim, era uma coisa que me trazia orgulho de tudo que ele foi, né? Se a gente tem que falar de motorista, preciso começar com esse, que para mim era o melhor, né? E eu fui me apaixonando por essa área de transporte e turismo, né? Depois também fiz cursos de turismo, enfim, fui me aperfeiçoando sempre dentro dessa visão, com logística, gestão de pessoas, enfim, mas sempre levando para esse lado do transporte, que é o que me faz saltar os olhos, como as pessoas falam. Eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço, porque eu acho que não existe você ser bom profissional se você não ama. Era um dos meus lemas sempre, e eu acho que é por isso que eu tive sucesso. Eu me considero uma pessoa de muito sucesso dentro daquilo que eu fiz, mas o primeiro era amar aquilo que eu faço. Eu sou extremamente apaixonada por tudo que eu faço, porque senão não tem, você não cresce, você não traz nem dinheiro, porque você está infeliz, você está sempre voltada para uma parte comercial, e você acaba não se entregando de verdade aquilo que você faz. É que nem você ama a FS Educa, né? Você ama o que você faz. E eu tenho orgulho de ter... Facilities, né? Não é? E dentro dessa própria gestão, eu fui me especializando também nessa área de facilities, né? Uma descoberta que acabei fazendo sem querer, mas aí descobri que eu era facilities também, sendo curiosa. Então, essa é a minha trajetória profissional e também um pouco da minha história, né? Dentro do que a gente para, mas não parei aí ainda, estou buscando alguma coisa enlouquecidamente para estudar de novo, que acho que é importante, a gente está sempre se reciclando, se reinventando, né? Então, essa é mais ou menos a minha história dentro dessa carreira aí de, brincando, 43 anos já. Oh, nossa, mãe, olha, nossa. Pois é, passou muito rápido. Uma vida. Uma vida em transporte mesmo. É bem isso que você está falando. É uma vida, mas uma vida bem vivida, viu? Muito, muito legal. Muito intensa, né, Rô? Total. Porque também eu sou intensa, né?
É que nem diz o meu filho, mãe, eu rezo o dia que você vai fazer bolo, que você vai ficar quietinha, assim, que você não vai fazer amizade com os nossos amigos. Mas eu sou intensa, né? Então, eu acho que a vida tem que ser intensa para todo mundo. Eu acho que você passar por ela sem ter deixado alguma coisa diferente, eu acho que é a tristeza de chegar aos 90, aos 80 anos e falar, puxa, passou, né? Eu vejo que passaram 45 anos, mas quantas mudanças a gente implementou dentro do transporte, quanta coisa foi colocada, a minha inquietude de saber o que eu podia agregar mais para a minha empresa, né? A empresa que me acompanha há todo esse tempo que eu falei aí, por opção, não foi por falta de oportunidades nem de convites, mas o que você faz pelo seu sistema, né? Então, é isso que é diferente, né? Eu vejo como você. Você busca a função de facility, a gente já esteve juntas, mas é sempre com a função de crescermos juntos. Não só crescer a FECEDUCA, não só crescer a empresa que eu represento, a GAT, não é só ela. Eu quero que o sistema dê certo. Se o sistema der certo, significa que eu estou dentro dele. E aí sim a gente vai ser lembrada. Eu penso sempre nisso. Como é que eu vou ser lembrada quando eu parar de fazer isso? Quem é que vai realmente me ligar? Né? Como é que eu vou estar nesse mundo que existiu e que eu fiz nesses 40 anos? Né? Então é isso que é importante. Mesmo como mãe, ou como, enfim, outras coisas que a gente é inquieta, né? Trabalhar só não é pouco para a gente, e a gente vai buscando outras coisas. Então, acho que é isso que é importante, né? Os complementos daquilo que você faz, o que você faz com o seu tempo, o que você faz com aquilo que você aprende, né? É isso que me move realmente na vida, né? Então, Legal, mais ou menos isso. Bacana, Rô. A gente sabe que esse período aqui tem sido muito desafiador para todo mundo, né? E eu imagino para vocês do setor de transportes, como é que foi isso? Então, conta um pouco para nós aqui, como é que foram esses desafios no início, né? Que foi um choque para todo mundo, porque não imaginava, assim, quando é que nós iríamos imaginar que em março ia parar tudo assim, não, abril vai voltar, a maio vai voltar, estamos em julho, né? Então, assim, conta um pouco para a gente, como é que foi o início, né, de chegar a esse desafio aí na pandemia e agora como está também? Na verdade, como todo mundo, o primeiro impacto foi enlouquecedor. Eu brinco que eu tive uma síncope, eu pulei quase do prédio, mas aí a gente aquieta e fala, vamos fazer. O setor foi considerado de frente, né? Então, isso já era um grande desafio, porque era manter tanto o transporte público como o fretamento funcionando, alinhar expectativas de clientes com as expectativas dos funcionários e o pior ainda, o que era medo, o que era real, o que não seria, o que a gente poderia fazer. Então, a primeira providência foi entender isso tudo e ver o que era mais importante. E a gente focou na segurança. Então, foi assim, imprescindível uma área bem grande da empresa, foi montado um comitê de ações, tanto para fretamento como para urbano, e a gente começou a fazer a nossa lição de casa de desinfecção, de álcool, bem antes de sair o plano de protocolo, né? Então, e a gente foi além, né? Nós fomos atrás de especialistas que são engenheiros químicos, de empresas sérias, porque o mercado, nossa, tudo que você possa imaginar apareceu. Tudo. Imagina. Nossa, assim, esse é o mata Covid, sabe, assim, né? E a gente parou, né, para não fazer aquela história da fuga das galinhas, né, sai todo mundo assim, não, parou, colocou tudo em ordem, falou, qual é a nossa primeira providência? A vida, que é o que eu primo, que é a empresa que represento, a gente luta por isso, porque uma das coisas que eu aprendi, que eu não carrego, a gente não carrega passageiros, a gente carrega vidas, né? E eu já contei isso muitas vezes, e virou lema para mim, que a gente carrega sonhos. Se a gente carrega isso, a primeira providência que a gente foi tomar foi cuidar da segurança dessas pessoas. E aí foi atrás daquela visão do que a gente ia fazer, enfim, aí em parceria com uma empresa, a gente começou a fazer a primeira desinfecção, né?
como é que a gente ia fazer isso, né? Então, para a gente, eu tenho a vivência do Itaci, né? Então, saiu da área de limpeza para desinfecção hospitalar, né? Então, nós somos uma das primeiras empresas a pensar nisso. E aí, no álcool gel, e a gente foi crescendo. E aí, alinhar toda essa questão da expectativa dos funcionários com a legislação, né? Então, você tem que continuar a prestar. Olha só que complexo. Vamos continuar a prestar o trabalho, só que não pode ser com as mesmas pessoas. Aí você vai atrás de quem está aposentado, quem tem diabetes, quem tem, né? Olha que trabalho, né? O SESMID, né? Junto com toda a parte de manutenção, administração, e a empresa virou uma coisa só, porque todo mundo era uma engrenagem. Para você separar essas pessoas, trazer pessoas de férias, colocar algumas de férias e trazer autoestima para as pessoas. Porque vocês imaginam o medo? Todo mundo se escondendo e eu vou pro front. E ninguém sabia o que era, né? Estava muito incerto. Não sabia. Né? Eu só via gente parando e tudo cansado. Imagina, a gente estava com o Lollapalooza. Você tem noção? E aquela coisa, não vai acontecer, não vai. Eu falei, gente, não vai acontecer, não tem jeito. Então, administrar a expectativa de quem tinha vendido e isso tudo mesclando de não passar o medo, né? De você não passar aquela, ai, nossa, como que a gente vai fazer? Não, todo mundo muito tranquilo, muito trazendo, continuando a brincando. E foi uma das minhas opções de continuar indo. O pessoal falava assim, eu parei. Uma coisa muito legal que eu vi em toda a equipe é que todo mundo ia, sabe? O próprio dono, né, o presidente, ia todo dia de manhã, mesmo ele estando. Então, isso trouxe uma segurança para as pessoas. E a gente acabou não se escondendo e colocando eles de frente. Nós também estávamos lá, né? Então, você vê a complexibilidade que é você gestionar uma coisa que tem que funcionar, mas você tem que resguardar os seus funcionários, resguardar quem realmente precisa, quem precisava ir para casa, quem não precisava, alinhado com a legislação. Olha que louco, né? E o cliente, né, que também estava assustado. Como é que você ia colocar um funcionário dentro de um ônibus e que você não sabia como estava? Então, os primeiros 15 dias foram enlouquecedores mesmo. A gente trabalhou muito mais do que precisava, mas sempre trazendo o máximo de tranquilidade para o cliente, sabendo o que nós estávamos fazendo, e para o funcionário, porque ele ia estar lá na frente, né? Ele ia receber a pessoa, né? A gente começou a dar a máscara, enfim, a conscientizar o que era a utilização de máscara, né? Porque às vezes você dá a máscara, mas você não conscientiza para ele o que é, né? A importância daquilo, que é resguardar e se guardar, né? Como usa, que não usa, enfim. Então foi uma experiência enriquecedora, porque uniu todo mundo, era muito legal, vendo todo mundo, dando ideia, enfim, até que a gente chegou na excelência do que era a desinfecção, que é uma mescla de hospital com avião, né? Então, aí a gente começou a tranquilizar e começamos a gravar, passar filmes, para que as pessoas pudessem se sentir muito mais tranquilas, fazer um protocolo. Nosso protocolo ficou pronto em abril, para você imaginar o que estava sendo feito. Tudo que a gente podia trazer de segurança para aquele usuário e para aquele motorista, naquele momento, a gente trouxe. Até com conversas do jeito que a gente está tendo aqui com o cliente, como é que vai ser feito, o que a gente vai oferecer, né? Enfim, resultado positivo. Nós tivemos um caso na GAT, enfim, e alguns casos na Gato Preto, mas com falecimento, mas de férias. Olha que engraçado, né? Nossa! Não foi durante o tempo que o funcionário estava lá. Foi funcionários que foram afastados e acabaram durante as férias contraindo pegando, Isso, exatamente. Agora, em contaminação, não, enfim. Então, foi um saldo positivo em relação à administração do que a gente não sabe que é administrável, né? Já pensava, o que você está administrando? O caos? Não, porque eu não acredito em caos. Eu acredito em oportunidades de fazer o nosso melhor. Mas foi complexo, foi muito complexo. Assim, alinhar tantas coisas e com pessoas, né, Fá?
É diferente quando você alinha um papel e você coloca ele para trabalhar em casa. Então, você tem... Eu vou administrar a minha parte administrativa, eu coloco para trabalhar em casa. E você tem um fluxo diferente. Agora, não. É o motorista e o passageiro, né? E o passageiro também, que continuou trabalhando, também se sentia, assim, difícil de entender como é que ele ia fazer. Uma das nossas experiências muito legais é que a gente trabalha com o Butantan, o Instituto Butantan. E a gente ia medindo essas situações com eles, né? E eles nos passavam tranquilidade, né? Vão fazer assim, vão... Então, foi uma troca, realmente. A gente está administrando todos os dias, porque não tem como você fazer um dia que você termine de uma forma e comece o outro igual, né? Então, o planejamento que era de 3 anos virou de nem 24, né? Porque, vamos supor, se tem um passageiro que tem a Covid, aquele ônibus é recolhido, é feita uma higienização diferente. Então, quer dizer, você não tem como planejar além dos 24 horas que a gente vive. Mas foi uma bela experiência, foi extremamente funcional. Não, e isso eu ia até te perguntar, porque você tem 2 públicos diferentes. Você tem Sim. aqueles clientes que você presta o serviço de fretado, né, do fretamento, e você tem aqueles clientes que são do ônibus público. Como é que você cuida? No caso, eu imagino, né, que a higienização dos ônibus de fretado é muito mais fácil, porque você para o ônibus ali, higieniza. No caso dos públicos, como é que funciona isso, Rosângela? Conta um pouco pra gente, por favor. No fretado, ele é mais fácil e mais complexo. Tá? A operacionalidade dele é mais fácil, mas ele é muito mais complexo pelo detalhamento do ônibus. Tá? Então, eu vou explicar as duas coisas. Na visão urbana, ficou muito a critério da prefeitura, né? Porque dentro do que é urbano, quem gestiona é a Aviação Gato Preto, uma outra diretoria, mas enfim, a gente uniu forças, né? A gente está no mesmo grupo. Então, o grupo que fez esse comitê a gente chamou de ações especiais, das 3 empresas, tá? Mas essa determinação, como era feita da urbana, foi muito orquestrada pela prefeitura. Por quê? Porque você tem aquilo que vai custear, que a prefeitura vai custear dentro de uma planilha que eles chamam e vai estar dentro disso. Então, as diretrizes de limpeza e higienização da prefeitura, elas são feitas através de equipes que ficam nos pontos e elas vão higienizando a cada viagem, né? Não tão complexa como a da urbana, tá? E o ônibus, quando ele volta, ele vai passar por uma higienização total. Aí você vai perguntar para mim, é seguro? Não vou falar para você que nem que sim, nem que não, porque na hora que você tem contato com o Covid, ela já vira uma outra realidade. Você pode ter um ambiente estéril e chega uma pessoa que você sentou do lado, você vai poder se contaminar. Então, o transporte urbano, ele está sendo visto como essa necessidade da higienização, mas se eu chegar lá e pegar no balaústre com a mão contaminada, mesmo que aquela higienização, aquilo, né, vai estar mais difícil. E você não sabe quem está do seu lado, né? Agora, no fretamento, como é que a gente faz? A gente faz a limpeza, 3 processos agora, né? A limpeza, a higienização, que é aquilo que você vai nos detalhes, nos bancos, você vai higienizar, e depois você vai fazer a desinfecção. Então, olha o processo diferente. Aí você vai falar para mim, mas o do fretamento é mais complexo, porque é a opção da empresa, não da prefeitura, entendeu? Apesar que nos ônibus da Gato Preto a gente usa muitas coisas além do que a própria prefeitura utilizava. Aí tem o álcool gel, enfim, tem todas essas demandas que todo mundo está muito preocupado. Até conseguimos fazer que as pessoas usassem as máscaras, mas infelizmente ainda a gente tem os contras, as pessoas que não no fretamento, mas no urbano, que entram, que falam que não vão usar, e o motorista para, e aí dá aquela revolução dentro do ônibus. Então, são situações aparentemente iguais, né? Mas em detalhamento, o urbano é maior,
porque o ônibus tem muito mais. Você tem o ar-condicionado, você tem as cortinas, você tem o banco que é de tecido, você tem o chão, tem a superfície do ônibus, ela é mais detalhada, enfim, você vê que é diferente do que o ônibus urbano, que às vezes é de plástico, o banco você consegue passar e tem um resultado muito mais rápido. Tá? Mas foram essas providências que foram tomadas. E aí você até comentou, por exemplo, no público, né, no urbano. Então, vai querer entrar um passageiro sem máscara. O motorista não pode sair com o ônibus se a pessoa não colocar máscara. Não sabe. Tá. Tanto que foram motivos agora um pouco mais de entendimento, mas nos primeiros dias nós tivemos motoristas que quase apanharam. Assim, Ai, de gente eu imagino. Meu presidente mandando fazer, eu não acho que não precisa, eu me sinto mal. Infelizmente é uma visão humana, né? Do individualismo, porque a pessoa pensa que a máscara protege ela, né? Então, dane-se, se eu ficar doente, tudo bem. Mas não, ela é recíproca, né? É um respeito de duas pelo partes. outro, né? Pelo outro, enfim, você tem... eu sempre me baseio no que eu vejo no hospital. O médico nunca entra num quarto se ele não coloca a máscara, né? Dentro de um hospital que tem infectologia, como oncologia, enfim, todos que são de oncologia, Emílio Ribas. Isso é um respeito a ele, porque a pessoa tem o problema, e um respeito ao paciente, né? Então, você pode ser um mero transmissor, como tem pessoas que são totalmente assintomáticas, elas pegam o vírus e elas viram transmissores, mas ela não vai se contaminar. Ela vai contaminar você, ela vai contaminar eu e assim por diante. Então, a máscara, e uma coisa que eu falo sempre, respeitar a pessoa. O motorista não está lá falando que você tem que pôr máscara porque ele quer. Evidente, ele quer. Porque ele também tem medo. Ele é o cara que você bate de frente com ele. Você entra no ônibus, você dá de cara com ele, depois o cobrador. Então, e ele está cumprindo ordens. Ele está cumprindo determinação que às vezes nem é da empresa, é da própria prefeitura, que a empresa pode ser punida por isso. Olha que louco. E se você aí não sai, você atrasa o outro que está indo para o seu trabalho, que também deve ser linha de frente. Olha que coisa, né? E aí as pessoas falam, não quero pôr, enfim. Mas atualmente é um pouco menos, mas foi complexo no início. Mas foi olha, ainda tenho visto, agora que a gente está começando a voltar aos poucos, né, até por escala de revezamento aqui, mas eu tenho visto realmente quando eu venho, algumas pessoas ainda teimam em andar sem máscara na rua. Eu falo, nossa, eu não sei como é que consegue, né? Sim, apesar de que em todos os lugares que entra, ó, só entra aqui com máscara, então a pessoa não pode entrar naquele lugar se não tiver máscara, né? Mas na rua, assim, caminhando na calçada, fica caminhando sem máscara. E é até engraçado, porque eu lembro que no início, quando surgiu, né, toda essa movimentação, eu já estava usando máscara, e aí eu andava pelo meu bairro de máscara, tinha gente que virava, atravessava a rua para não passar do meu lado, né? É o contrário, né? Você vira e fala, o cara tá infectado, né? Eu não estava nem infectada, né? Então, e agora a gente chega nessa situação e as pessoas não pensam. Eu ia até te perguntar isso, como é que é o dia a dia de um motorista? Como é que são os turnos, Rosângela? Que horas que entra? Explica um pouco para o nosso pessoal. Olha, o turno do motorista tanto hoje você tem linhas urbanas de 24 horas. Eles eles têm uma horária reduzida de 6 horas e 40 na urbana e no fretamento 7 horas e 20, mas nunca contínua, tá? No nosso caso, a gente faz entradas e saídas. Então, ele vai de manhã, ele fica um período, pode ir para a casa dele ou se recolher nos nossos alojamentos mesmo. De preferência que vá para sua casa nesse momento, né, principalmente. E à tarde, eles vão fazer o segundo turno. A gente tentou dividir isso o máximo possível, porque algumas empresas pararam, né? Então sobrou um pouco depois dessa loucura do que íamos fazer, tem algumas pessoas, a gente dividiu dessa forma. Então, nós estamos deixando o mínimo possível nas empresas e mínimo possível também de trabalho. Então, mas o que foi mais complexo foi o entendimento de que
ter que trabalhar, entendeu? Eles não fugiam, porque a gente trabalhou muito a autoestima, a gente trabalhou muito a conscientização, e eles viam que a gente estava lá, eles viam todo o movimento da manutenção, que foi incrível. Acho que o brilhante da nossa empresa mesmo foi a manutenção e ao SESMIT, foi sensacional. E aí eles se sentiam um pouco mais seguros. Então, o que eles traziam de ideias, a gente ia colocando. Então, é preciso face shield. Nossa, no outro dia estava lá, parece aquele capacete desse tamanho, assim, era daqueles enormes ainda, que acabou o investimento, acabou nem dando muito certo, mas eles queriam estar. A máscara a gente doou bem no início, a gente mandou fazer com logo, para identificar mesmo que a gente estava do lado deles, o álcool em gel na mão deles, enfim. Mas ainda, até por essa questão de posicionamento, no urbano é sempre mais difícil, sabe? Uhum. No fretamento não, porque você acaba tendo uma visão mais de controlado, continuidade, né? Ele sabe quem está lá. Mas no urbano as pessoas chegam a ser cruéis às vezes, não só nesta época, mas em outras épocas, sabe? Eu sou muito defensora assim de motorista, porque eu vejo que as pessoas fazem crueldade, chega a ser cruel, às vezes, com um cara que está lá com a sua vida na mão, né? Você esqueceu disso, né? Não é? Ele não está transportando pacotes, ele está com a sua vida na mão. Quando você entra num transporte, você entrega para esse cara a sua probabilidade de sair de lá viva. E às vezes você xinga, você tira sarro, você menospreza, né? Então, é uma visão, infelizmente, ainda que acontece no Brasil. Infelizmente. Então, a gente tentou fazer que eles entendessem realmente que estava seguro, mandou cartinha, enfim, e-mail para os clientes para minimizar a conversa, usar mais a tecnologia, enfim, para que não tenha, né, bom dia, sim, mais o mínimo possível, entra no ônibus, já passa o álcool já foi colocado estrategicamente na porta do ônibus com suporte, como se fosse um display mesmo. Foi pedido para a gente os tapetes, a gente inicialmente colocou os tapetes, enfim, para que a pessoa se sentisse segura, mas respeitando o máximo possível o nosso profissional também. Tá? Então, as dificuldades maiores foram o entendimento da própria população mesmo. Né? Eu então, imagino, isso que é o mais desafiador, né? E aí até eu ia te perguntar agora quais são as competências e habilidades para se tornar um motorista. E eu acredito que além da pessoa gostar muito de dirigir, porque passa várias horas, né? Ela tem que ter uma paciência assim fenomenal, não é? Eu tenho muito prazer de falar de motorista, porque meu pai foi um motorista. E para mim o motorista ideal era ele. Então, assim, lindo. Mas assim, as competências legais, né? Você ter CNH-D e ter o CFC, que a gente chama de Centro de Formação de Condutores, que é do Detran. Então, para você ser um motorista profissional, você precisa fazer esse curso, que é um curso mesmo de primeiros socorros, enfim, envolve direção defensiva, direção preventiva, e você se torna um profissional, tá? Isso é uma classificação que a gente chama de formação, tá? Agora, para mim, para minha empresa, para a empresa que a gente gestiona, a primeira coisa é a pessoa ter que gostar, sabe? Assim, porque até não adianta você ter que ser o melhor motorista, né? É ideal, né? O cara que não bate, enfim, mas ele é o cartão de visita da empresa. Você já pensou? Você fala comigo lá, você me contrata, eu sou muito... Ai, eu sou linda, ai, tão gentil, a Rosângela, menina de compras, é uma coisa, né, de vendas, é lindo. Mas quem que vai estar com você o teu dia inteiro? O motorista. Então, a primeira coisa que ele tem que ter eu primo para que ele tenha o tempo inteiro, mas o tempo inteiro, porque ele é considerado o cara que vai determinar se você, às vezes, continua com o contrato ou não. Olha a responsabilidade dessa pessoa. Então, para mim, a primeira coisa é conduta, sabe? Ética e conduta. É uma das coisas que eu acho que é imprescindível você ter um motorista que tenha ética e conduta. Então, para mim, é a primeira... Né? Preliminarmente, eu hoje não faço mais
essa avaliação, porque as coisas cresceram, mas lá no tempo do Afonso, né, a gente até fazia isso. E eu aprendi isso muito com meu pai, que são duas primícias que não se abrem mão, senão não vale a pena. Você pega uma pessoa que não tem, ele é um excelente motorista, mas ele não tem ética. Você esqueceu alguma coisa no ônibus, quem fala? Hoje aí perdeu confiança, né? Aí pronto. Exatamente. E aí você imagina que você traz primícias para uma pessoa que não tem uma grande formação intelectual. Porque para você ser motorista hoje, você pode ter primeiro grau, enfim, o primeiro fundamental, ou o segundo um pouco mais, né? Mas você vê que você tem que pedir algumas coisas que a gente acha que poderia pedir para uma pessoa acadêmica, né, um bacharel, enfim, mas você tem que trazer para ele. Então, postura, organização. Por que organização? O ônibus está lá, na mão dele. Se ele não for ver se tem a capinha no lugar, se o ônibus está livre, ele não vai levar para a limpeza, né, aquela coisa. Então, ele tem que ter um senso de organização sempre bem, tem que estar atualizado. Olha que louco, de repente, quando você trabalha com administrativo, né, que a gente chama, o cara pode chegar para ele, você viu a notícia tal, então ele tem que estar mais ou menos atualizado, sabe? O mínimo que ele puder. E às vezes está mais com a gente, viu, Fá? Putz, olha, rádio peão. É a coisa mais legal do mundo. Porque às vezes eu falo assim, você sabe? Não, sei, aconteceu. Você viu que aconteceu? A notícia da empresa tal? Você não vai mandar e-mail? Fulano foi promovido e não sei o que. Eles chegam antes com a gente. Ter conhecimento de leis e regras internas, né? Porque toda empresa tem a sua própria legislação interna, então tem que saber isso. Cuidar da aparência, porque você imagina você entrar, as empresas falam assim, mas você não pega gente barbuda? Não. Lá a gente não pega, uma primícia da diretoria, por quê? Cara, você bateu lá, você viu um cara meio barbudo, não sou contra, eu tenho tatuagem, escondida, mas eu tenho. Você imaginou um cara tatuagem, tá as mãos assim, dirigindo? É que às vezes tem cliente que não quer, que não gosta, né? Então ainda tem um pouco disso, né? E uma coisa muito imprescindível, isso é ter conhecimento de ser extremamente calmo numa situação de risco ou estresse. Vamos supor que aconteceu. Graças a Deus, bater aqui na madeira, a gente tem um índice zero. As pessoas pensam que é brincadeira, mas a GAT tem zero de acidentes, graças a Deus. Mas imagine um acidente. Como é que você funciona? Ou uma briga com um cara de rua, que o cara xinga o motorista. Você não pode imaginar do que esses coitados são xingados. Você não pode imaginar que as pessoas brecam na frente deles, sabe? Assim, passa e breca na frente, porque fala, eu sei que você vai bater, enfim. E ele tem que se manter calmo, sabe? Se manter na dele. Então, isso é imprescindível para mim. Paciência e controle de risco e estresse. Porque senão, você imagina um cara sair brigando? Eu acho que uma coisa que você me conhece há muitos anos e você conhece a empresa que eu trabalho há muitos anos. Você nunca viu sair notícia que a gente estava envolvido em briga, que o motorista bateu, deu uma batidinha. Por quê? Porque a gente traz isso de uma forma consciente para eles. Também para vocês e também para a gente. Né? Porque senão, você imagina, danos morais, aí o cara... Né? Então, isso são imprescindíveis para a empresa que eu represento. Mas eu acho que vale para todas. Tá? Então, são primícias que tem. E atendimento a cliente, que a gente treina a cada 6 meses, né? Muda. E se você vê, o urbano ele tem que ter um posicionamento. O fretamento tem que ter outro. Às vezes, o urbano ele não vai, é a tia que vai entrar, né? Então ele pode, oi tia, não sei o que, no fretamento não, né? São pessoas já que tem uma escolaridade diferente, tem posturas diferentes, não senhor, senhora, sempre, né? A gente sempre brinca, não é seu parente, não é senhor, senhora. Se você conhecer é diferente, mas enquanto estiver lá você vai fazer isso. Então são essas as premissas que a gente usa dentro dessa empresa, mas eu acho que acredito que o sistema deve ir por esse mesmo lado.
tá bom? E aí eu até te perguntar, você falando aí de todas essas competências, habilidades, aprendizado, tem algum programa de reciclagem? Como é que funciona Sim, isso? Uma sim. frequência? Isso. A gente treina a cada 6 meses em direção defensiva, direção preventiva, que é imprescindível. Vários outros, junto ao SESC Senat, a gente tem uma parceria muito grande, até porque as nossas garagens estão do lado do SESC Senat, então a gente tem toda a abertura com eles. E atendimento, no caso da Gato Preto, em especial, os treinamentos que a prefeitura também acaba oferecendo. Nos casos do fretamento de rodoviário, né, a gente faz o carro-chefe é atendimento ao cliente. A gente leva por esse lado. E também levando sempre a primícia de autoestima, porque eles são tão provados, estão bons, e tão colocados em cash, né? Como se fosse menos, enfim, que a gente tem que trabalhar muito a questão da autoestima dele. Então, dentro dos programas de treinamento que são feitos através do planejamento anual, a gente sempre coloca um que é para ele, né? E aí vai atrás de prêmio funcionário padrão, o cara que fez mais coisa, que não teve nada, recompensas, enfim, essas outras coisas que mexem mesmo com o lado pessoal da pessoa. Tá é para motivar mais as pessoas. Sim, e principalmente isso. Resgatar todo esse orgulho de ser motorista. Nossa, né? E é uma função super importante. Muito importante. Eu falo sempre isso quando eu vou em qualquer cliente. A vida do seu funcionário está lá. Então, às vezes, as empresas não primam em fazer uma visita técnica no ônibus. Eu falo sempre isso. Desculpa, mas vou fazer uma visita técnica na empresa. Nossa, super bem recebido, vai lá, a gente vai amar. Mas e a visita do ônibus? Que é o principal, né? E aí às vezes, você vê empresas deixando de utilizar um transporte seguro por uma nica de economia e vai no tio, sabe? Eu não colocaria, assim, eu tenho absoluta certeza que se fosse para a empresa, minha empresa, escolher, não seria dessa forma, né? Porque são vidas, são 48 pessoas da sua equipe. Você imagina um acidente de trânsito? Você imagina o FAP que aconteceria? 48 pessoas. E às vezes a pessoa não vai entender que uma mecânica bem feita é importante, que um pneu tem vida, que tem legislação, enfim, tem um monte de coisa que faz você ficar tranquilo, né? Essa é a grande missão das empresas que a gente representa, é tranquilidade na segurança. Porque se tiver alguma coisa, não que não vai acontecer, mas é muito menor a chance quando você cuida da parte mecânica, do que é frenagem, da borracharia, enfim, toda a parte que se faz de preventivas é muito maior do que as corretivas, né? Então, mas 5.000 quilômetros, vamos fazer. Ele vai passar, ele vai ver uma coisa, ele vai ver outra. Por quê? Os ônibus que a gente tem, às vezes, são vendidos muito rápidos, porque são ônibus muito cuidados. E quebra de ônibus. Graças a Deus. Quando eu falo que eu tenho uma RA por mês, o cara fala, não, é impossível. Aí tem que pegar a pasta, mostrar. Sabe, o que é o RA, Rô? Conta é uma recolhida normal. Recolhida normal. Que a gente não chama de socorro para não ficar feio. Tá. Não fica melhor? Você fala fica. Um RA. RA, recolhida normal. Né? Ele recolhe todo dia. Quando tem uma recolhida normal, significa que o motorista já percebeu, porque a gente treina em mecânica também. A gente pega barulhinhos que tem do ônibus e o cara fala assim, nossa, tal coisa está com tal barulho. Então, ele não vai precisar quebrar. Ele já chega, ele faz uma ficha e o ônibus vai passar na oficina. Porque aí, antes de quebrar, o motorista fala, puxa, tal barulho. Tanto que eles me chamam de vez em quando lá na Gato, porque fala que eu tenho um ouvido biônico. Eu saio com os carros e falo assim, a roda tal, não sei o que, tá fazendo barulho. Eu tenho o chefe da oficina, fala assim, quando tem algum barulho, ele fala assim, entra no carro, vê se tem um barulho.
Mas você treina, né, a ouvir Tudo isso é experiência, né, Rô, também. Sim, o movimento do carro e você treina o motorista a fazer isso também. Eu tenho uma vez que a gente teve um episódio que nós tivemos uma saída com uma escola muito famosa e o motorista percebeu o barulho no ônibus. E eu liguei para ele, falou, olha, a gente estava longe daqui e tal, e ele pegou e falou, olha, a gente está sentindo o barulho, não sei o que. Eu falei, bom, vamos fazer uma coisa. Eu liguei para uma empresa, perguntei para a empresa tinha um ônibus igualzinho o nosso, e o motorista parou no lugar, a gente ofereceu um lanche para as crianças, eu liguei e falei que a criança estava tomando um lanche, e aí a gente trocou as coisas, eu falei, só que o meu motorista que vai dirigir o ônibus. A gente encostou, não tinha quebrado, encostamos o ônibus lá, alugamos esse ônibus, e as crianças não perceberam que era outro ônibus, porque era igual, ele teve o carinho de colocar tudo certinho, sabe? E as crianças entraram correndo e vieram, só foram perceber que estava outro ônibus quando a gente chegou. E não quebrou o ônibus. E a gente ainda falamos que eles tinham ganhado um lanche. Então, essas são Nossa, isso é atendimento ao cliente diferenciado, né? Entendeu? Isso é que vale a pena quando eu falo. Agora, você imagina você parado com seu filho na estrada? Acho que eu morria. Entendeu? E é por isso que vale a pena você investir no cara para ele conhecer algumas técnicas de mecânica, né? A gente mostra para ele o que é importante, o que é um eixo, o que pode quebrar se ele passar rápido num buraco, ou qual a sensação do passo. A gente fez um treinamento uma vez que dava a sensação dele no ônibus. Muito legal, sabe? Era um equipamento e ele dava a sensação. Então, ele sabia que se ele corresse na van, a van bate mais, enfim. Mas são cuidados que são super importantes você ter. Isso é respeito à vida, Fá, não é ao cliente. Não, né? Com certeza. E essa é a primícia que a gente tem lá, de estar sempre cuidando da vida. E aí, Rô, você fica falando, do motorista, também estava falando, do dia do motorista, tal, não sei lá, mas deve ter mulher aí também que dirige. Opa! Nossa, eu amo falar essa motorista. Parte. Nossa, eu adoro. Nós tivemos eu lembro uma vez que a Afonsinha atrás, a gente teve a primeira motorista e ela chamava Lourdes. E era uma mulher linda, linda, negra, linda, linda. E ela foi entrevistada na Maria Braga, que era Dia das Mulheres, 8 de março, e ela estava linda, com echarpe, que não sei o quê, e ela falava assim, mas tem que ter saia. Nossa, faz uns 30 anos isso. E eu sempre achei que tinha que ser. Hoje, para você imaginar, a gente tem lugares que pedem só para ter mulher. Olha que louco. Por quê? Não menosprezando os meus motoristas, que eles são ótimos, mas a mulher tem menos multa, a mulher tem menos batida, menos reclamação. Olha que louco, menos falta. E em escolas, as mães se sentem extremamente seguras em ver uma mulher. Eu tenho uma motorista que, se eu tirar, eu perco o contrato. Sabe assim? Ela é incondicionada. De tanto que as mulheres... Uma vez teve ela trabalha para uma grande escola e ela chegou com uma bolsinha assim. Deus, eu já ganhei isso aqui. Era uma Louis Vuitton. Nossa! Menina, a senhora acha que é verdade? Eu falei, olha, você vê a importância do relacionamento. Ela tem o telefone dos filhos, dos amigos, dos alunos. Juro, uma vez surgiu o menino, ela sabia onde o menino estava e a mãe não sabia onde o menino estava. E ela sabia que que o pai tinha autorizado, ele estava na casa tal. Isso é carinho pela pessoa. Novamente, isso não tem preço. Não tem, você entendeu? E as mulheres, a gente tem várias, e umas que dirigem até biarticulado, enfim. E são, assim, incríveis, incríveis. Mas que falava assim, era para dirigir van. Imagina, eu tenho um motorista que dirige ônibus na estrada, sabe? Que viaja. E de batom, de roupinha, de lencinho, não sei o quê. E sabem, cabelinho preso, e fazem, não dizendo que eles não fazem, mas pela tanto que são cobradas, né? Tanto que são
olhadas, né? Elas acabam porque todo mundo deve melhor. ficar com o olho, né? Nossa, nem fala. Você imagina você chegar no ambiente de plateia, né? E são fantásticas. Assim, você pega o prontuário delas, às vezes é muito mais íntegro, sabe? Do que de um homem. De raladinha, de não sei o quê. É muito legal. Então, a gente investe muito em ter mulheres. Teve uma época que o nosso diretor, ele falava assim, eu preferia que fosse mulher. Porque, olha que legal. Porque não dá problema. É uma outra visão, é uma outra situação. E você vê que vem crescendo isso, né? A gente tem umas que falam assim, eu não faria nada se não fosse motorista. Olha Sabe? que Então, legal, é uma coisa bacana. que a gente investe bastante também. Tem, principalmente quando eu vejo alguns clientes que a gente já pontua que precisa mais paciência, que precisa ter mais esse olhar que nós temos, a gente sempre fala que vai admitir mulher. Então, a gente tem bastante, sim, o mercado já tem bastante motoristas aí, viu? Ai, que bacana, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Onde ela quiser, exatamente isso aí, Fá. Que bacana, legal. E aí você comentou sobre multa. Como é que funciona esse negócio de multa para os motoristas? A primeira coisa que eu falo sempre é que ela tem que ser indicada. Eu já tive bastante. Então, lá na nossa empresa, todas as multas são indicadas. Hoje você tem no mercado muitos programas interessantíssimos, não vou citar nome para não fazer propaganda, enfim, mas que fazem a gestão de multa, desde da verificação da multa até a indicação. Tá? Ele faz esse processo todo por você. Na empresa que a gente trabalha, a gente ainda prima de ter isso na mão. Então, toda essa gestão é feita por nós através do prontuário, mas é o mesmo sistema. Vamos identificar, vamos colocar no prontuário, vamos fazer a notificação, a informação e a probabilidade dele fazer o recurso. Nós não fazemos o recurso. Ele tem que provar que ele é realmente não culpado. Mas o mais importante de fazer esse controle, o maior controle é o treinamento. Porque se você tem um motorista treinado, consciente, ele não vai dar a probabilidade de ser multado. Então, quando me perguntam sempre isso, como é o controle? Começa pelo treinamento. Começa para ele ensinar o que é importante, manter a velocidade, o que acontece no impacto com ele, numa velocidade maior, passar o sinal vermelho, o que vai acontecer com ele, porque ele também é passageiro daquele ônibus, a vida dele também está lá. Então, o maior controle de multas que você pode ter para qualquer, isso não estou falando só para ônibus, eu vejo como um todo. Se você faz gestão de frota, você tem que indicar, sabe? Eu sou muito contra essa história de você pagar por ser um nome jurídico. Então, você vai lá, você aluga um carro, você paga, não, pode ser multado que a gente paga. Lá não tem isso, não. Não adianta. Porque senão você, além de você não estar fazendo corretamente a lei, você dá a oportunidade para esse cara para ser multado. E não está pesando no bolso da pessoa, então também não está nem aí, né? Às vezes não é o bolso, Fá, é a numeração de pontos. Para o motorista, entendeu? Então você dá, ele paga. É mais fácil para ele pagar a duplicidade do que ter a pontuação. Então você não disciplina, você cria um fazedor de multas. É evidente que o bolso é caro, mas para ele é ter o prontuário. Entendeu? Então, a primeira lição é indica, seja carro alugado, seja carro que está disponível a você, não importa, porque senão você vai dar probabilidade para esse cara fazer multa, para ele ser multado e, consequentemente, um funcionário que vem sendo multado vai ser um funcionário que vai trazer algum acidente. Você pode ter certeza. Ele é propício a causar um acidente. A multa e a verificação do prontuário é a probabilidade de você ver que essa pessoa vai causar um acidente. Entendeu? Então, é muito importante essa gestão e pode ser feita através desses programas ou, no nosso caso, como a gente faz individual. Porque se eu entro no prontuário da Fátima, eu vejo todo o histórico dela, inclusive o número de multas. Então, a gente primou em fazer esse controle via prontuário, mas existem várias. Mas volto a falar,
A indicação e o treinamento é a prevenção. É o controle maior de multas, que eu acho que existe. Então, legal, bacana, Rô. Eu ficaria contigo aqui tarde inteira, né? Porque, que bom! assim, estou aprendendo bastante. Mas, assim, para finalizar, como é que você vê a tendência, né? Como é que você vê o futuro para essa profissão, para os motoristas? Fala em carros autônomos e alguém fala em ônibus, como é que funciona isso? Como é que vocês veem? Porque acho que aqui no Brasil ainda vai demorar muito, né? Mas como é que vocês veem a tecnologia impactando na função de vocês? Olha, o que você já tem os carros autônomos, que é a Futurebus. É da Mercedes, enfim. Mas é uma coisa que, loucamente, você precisa de um condutor. Ele tirou o nome de motorista e colocou ou supervisor ou condutor. Porque no Brasil vai ser muito delicado. É um carro extremamente caro, é lindíssimo, ele anda, ele tem não sei quantas câmeras, no retrovisor, em vez de retrovisor, ele tem câmera, sensor, a 200 metros, se vai bater no negócio, ele para, tal. Primeiro dificultódromo do Brasil. Faixa exclusiva tem que ser correta. A nossa não é tão correta, né? Você tem uma mistura de corredor com faixa, com muitas transversais, então, onde ele foi testado na Alemanha é um pouco diferente. Mas o que acontece? Você precisa do condutor, né? Uma questão que o Brasil tem muito é a questão da empregabilidade. Para tirar o cobrador já está sendo difícil, porque toda a tecnologia está sendo investida nisso, né? Você tem os cartões Smart, daqui a pouco vai ter o cartão que você vai poder pagar até com o seu próprio cartão de crédito, o ônibus, enfim, você vai ter uma gestão maior. Então, eu acho que vai existir esses ônibus, não de grande escala, mas que vai continuar tendo condutor. Então, ele deixa de ser o que vai dirigir, mas a ser um tipo de um programador daquele veículo. Mas no Brasil, eu acho bastante difícil ainda, até pela questão da empregabilidade. De legislação até trabalhista, né? Sim, você tem... Né? Para você imaginar, a prefeitura ela economizaria muito com o cobrador, mas ainda não se tirou, porque o que vai fazer com essas pessoas? Então, eu acho que toda a tecnologia ela tem que existir, mas enquanto você não tiver alguma coisa para colocar essas pessoas para trabalhar, não dá para você tirar, você entendeu? Porque é difícil você... Enquanto você não tem isso, você tem que ir subsidiando até que você consiga pegar essas pessoas e levar para cá. Então, o ônibus ele vai existir, ele já existe, é lindíssimo, enfim, mas ainda eu acho que a gente esbarra ainda algumas situações de um país grande como o Brasil. Mas muito tem que se envolvido e investido em tecnologia, até para uma gestão de coparticipação do cliente no lado de fretamento, em que a gente está investindo bastante nisso, porque a gestão tem que ser autônoma também. O fretamento ele tem que ser interessante para o cliente, não um fazedor de problemas, né? É uma solução, não, né? Então a gente tem investido muito nisso, o sistema e principalmente a empresa que eu represento, a gente tem visto isso como uma necessidade de controle de passageiros, de onde a pessoa está, de ter um app, de saber se aquela pessoa entrou no ônibus, chat com o motorista, chat com o cliente, não são né, facilidades que o mercado já deve estar recebendo por aí, mas essa questão do ônibus ainda a gente vai esperar, vai ter, eu acho que vai chegar, mas é caríssimo, caríssimo, então a realidade é muito mais difícil e você tem que manter o motorista. Então, quer dizer, enquanto não se tiver essa outra visão, vai ser um pouco mais delicado. Mas vamos chegar, se Deus quiser. Espero ter ainda a probabilidade de administrar sem motorista ainda. Mas sempre pensando em ter um lugar para ele, tá bom, Fábio? Com certeza. Eu não poderia esperar outra coisa de você, que é uma pessoa tão humana, tão sempre pensando coletivamente. Então, eu tenho certeza disso. Você tem todo um carinho por essas pessoas. E aí, por isso que a gente também está fazendo essa entrevista, né, de homenagem no dia 25 de julho, que é o dia do ou da motorista, né? E aí eu queria, para finalizar, qual a mensagem que você gostaria de passar para essas pessoas, até para homenageá-las nesse dia, que deveria todo dia serem homenageadas, mas nesse dia especial,
dia 25 de julho, que é o dia do Odá Motorista. A primeira coisa que eu agradeço é deles estarem transportando sonhos. Foi uma das frases mais legais que eu já ouvi na minha vida. Porque todo dia de manhã, quando a gente sai e a gente não tem condições de ter as nossas sortes, né, Fá? De ter os nossos carros, enfim, são eles que estão no frio, no calor, no Natal, no Ano Novo. Faça chuva, faça sol, faça né? sol, enfim. Então, eles que estão lá. São pessoas que são conselheiros, e algumas vezes eles viram conselheiros, eles viram amigos, e ele está com a vida das pessoas na mão. Então, ele é de suma importância para a sociedade, ele não é menor que ninguém, pelo contrário, se eu tenho uma pessoa que está com a minha vida nas mãos, eu tenho que ter um imenso respeito. E o maior respeito que eu tenho é saber que o meu pai foi motorista. E foi um excelente motorista. Foi uma pessoa que lutou pela categoria, fez muito, viajou pelo esse Brasil inteiro, fazendo viagens e levando pessoas. E ele tem, até hoje, eu recebo ligação de pessoas que conheceram. Então, a minha homenagem a eles é saber que eu escolhi certo, que eu respeito e que eu brigo o tempo inteiro pela integridade deles. E de um total respeito que a gente tem pela pessoa de cada um. Porque além de estar fazendo o nosso Brasil ser movimentado, né? Porque você vai e vem, eles estão com a gente a toda hora, a hora que você quiser. Né? Através do urbano, através do tratamento. Então, eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte dessa categoria. E eu falo assim que a melhor coisa de quem trabalha com ônibus é sempre pensar que a gente pensa no coletivo, né, Fá? Não é? Exatamente, você pensa todo dia em milhares de pessoas que você vai transportar para suas escolas, para seus trabalhos, para o médico, não é? Que você vai, muitas pessoas vão de ônibus para os médicos, enfim, que isso consegue fazer via Chuí, né? Você consegue fazer uma viagem linda de ônibus, com ônibus confortabilíssimos, né? Vendo as paisagens desse nosso país, levado por um motorista, né? Que nosso padroeiro é São Cristóvão, né? Que diz que levou Jesus, né? Atravessou o menino, né? Então, eu tenho muito orgulho e só tenho a agradecer você por estar fazendo essa homenagem a eles, que são muitos, muitos no Brasil, e em especial a mim. Né? Então, eu só tenho que agradecer muito a FS Educ e a você, que sempre respeita todas as profissões. Isso é muito importante. Olha, eu é que agradeço, foi um prazer mesmo conversar contigo aqui e conhecer um pouco mais dessa realidade, porque quem está no dia a dia, que sabe o quanto essas pessoas passam, a vida que passam também, né? Porque todos têm família, todos têm suas próprias vidas, né? Mas naquele momento se concentram em cuidar do outro, né? Então, assim, é uma profissão realmente que deve ser reconhecida, valorizada muito mais nesse país, né? Exatamente. Você imagina, você fica 20 minutos num trânsito, você enlouquece. Agora, você imagina você ficar o dia inteiro. Com um ônibus que às vezes leva 100 pessoas. Você imagina? Olha a responsabilidade, não é? Então, a gente tem que respeitar todos, inclusive o motorista. Tá bom? Joia. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço, Fá. Beijo no coração, fica com Deus. Amém. E super obrigada mesmo, viu? E imagina, estou sempre à disposição. Coloca a nossa homenagem para todos os motoristas, aí, ex-motoristas, que merecem, muito merecido mesmo, tá bom? Muito obrigada. E a minha homenagem a você por lembrar deles. Tá obrigada, bom? Querida. Beijo, fica bem. Beijo, tchau.